de semana, eu gosto de uma sobremesa confortante, como o meu sanduíche de sorvete. O principal do sanduíche de sorvete é o sorvete. Você pode fazer ele de diversos sabores, mas eu vou fazer o tradicional de baunilha. Então, em uma panela, eu coloco 599 gramas de metade-metade. O que é essa metade-metade? Metade-metade é 295 gramas de leite com 295 gramas de creme de leite fresco. Coloco isso para aquecer com uma fava de baunilha já cortada na metade. Enquanto eu deixo ele aquecendo em fogo baixo, eu tenho aqui 250 gramas de açúcar e 8 gemas. Eu vou misturar os dois. Depois que eu tiver com essa mistura pronta e a minha metade-metade fervida, eu desligo o fogo e acrescento a metade-metade aqui nesse pote, aos poucos, né, para a gema não coagular, e volto a mistura para a panela até ferver. A minha metade-metade já ferveu e eu já estou com as gemas e o açúcar misturado. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um método que se chama liaison. Esse método é fazer a mistura do quente e do frio. Então eu vou misturando aos poucos e mexendo sempre. A mistura da metade-metade com as gemas e o açúcar. Quando eu tiver misturado tudo, eu volto a mistura para a panela até borbulhar. Enquanto eu deixo a minha mistura novamente no fogo, eu vou bater 600 gramas de chantilly. O chantilly nada mais é do que o creme de leite com um pouco de açúcar. Vou bater na velocidade máxima até ele atingir um ponto mais duro. Bom, o meu chantilly está pronto e a minha mistura aqui também já está pronta. Agora eu vou misturar os dois. Então eu já tinha retirado a minha mistura do fogo, ela não está muito quente. Eu vou misturar os dois em velocidade rápida na batedeira. Meu sorvete está pronto. Agora eu vou colocar ele em potes de plástico e vou colocar no freezer por 8 horas. Depois que der as 8 horas, eu vou retirar ele do freezer, eu vou bater novamente na batedeira e vou deixar ele por mais 1 hora. O sanduíche de sorvete é uma invenção americana, mas eu gosto de dar um toque francês à minha receita. Por isso, ao invés de fazer os biscoitos, eu vou fazer macarrons. Bom, a base do meu macarrão é o merengue suíço. O que é o merengue suíço? Eu coloquei aqui 250 gramas de açúcar, eu vou adicionar 125 gramas de claras, vou misturar aqui, vou ligar o fogo para aquecer e vou continuar mexendo constantemente até que o açúcar se dissolva. O meu açúcar aqui já dissolveu, agora eu vou colocar aqui na batedeira. E vou bater em velocidade alta por 3 minutos.
Bom, a massa do macarrão, ela deve cair igual uma fita. Então, como vocês podem ver, o macarrão aqui, o merengue já tá bom. Agora, para finalizar o nosso macarrão, eu vou misturar. Eu tenho aqui 150 gramas de farinha de amêndoas, 70 gramas de açúcar de confeiteiro e 30 gramas de cacau em pó, já peneirados. Eu vou misturar isso aqui ao nosso merengue. E agora eu vou mexer bem para que a massa inteira se misture. O segredo do macarrão é que a massa tem que ficar bem lisa. Senão ele fica com os gruminhos no meio do macarrão. E isso não pode acontecer. Então, nesse momento, você precisa misturar bem, sempre em movimentos circulares. E sempre pegando lá no fundo e misturando toda a massa. Depois da massa misturada, eu vou colocar a massa no saco de confeiteiro e pingar numa forma com o silplá. Caso você não tenha o silplá, você pode utilizar um papel manteiga. Para ele se assentar e para ele ficar no formato correto, você deve bater a forma um pouco, ou embaixo ou na mesa mesmo, só para o macarrão se assentar. Pronto, nosso macarrão está pronto para ir ao forno. Ele fica no forno a 145 graus por 12 minutos. Para acompanhar o nosso sanduíche de sorvete, eu vou fazer um ketchup de frutas vermelhas. Para começar o ketchup, a gente pega 300 gramas de frutas vermelhas e um pimentão inteiro vermelho. Coloca tudo em uma panela e coloca para crescer. Enquanto as frutas aquecem, eu vou misturando uma calda de açúcar. Essa calda de açúcar, ela leva 2 colheres de vinagre de vinho branco, uma colher de canela em pó, meia xícara de água, e 2 colheres de açúcar mascavo. Eu vou colocar essa calda para aquecer até que o açúcar se derreta. E depois eu vou misturar com as minhas frutas e bater no liquidificador. Uma informação importante do ketchup
é que geralmente ele é temperado com pimenta e cebola. No nosso caso, como a gente está fazendo uma sobremesa, eu vou utilizar somente a pimenta tabasco. Vou colocar cerca de 1 colher. E para finalizar, um pouco de sal a gosto. As minhas frutas já estão cozidas, então agora eu vou desligar o fogo, diminuir aqui o fogo da calda, e vou colocar as minhas frutas no liquidificador. Até as frutas, eu vou peneirar. O ketchup, ele precisa estar bem lisinho, não pode ter nenhuma semente. Para hidratar a gelatina é só colocar água até cobrir. Eu deixo a gelatina descansando aqui um pouco e depois, para fazer ela se dissolver, eu retiro a água que está aqui dentro e coloco no micro-ondas por cerca de 15 segundos. A calda aqui ela já está pronta, então eu vou desligar o fogo e vou misturar aqui com as minhas frutas que eu já bati no liquidificador. A gelatina ela já está dissolvida aqui, esquentei 15 segundos no micro-ondas. E eu também vou adicionar aqui na minha mistura do ketchup. Pronto, o meu ketchup agora está pronto. Eu vou desligar aqui a panela. E vou colocar nessa bisnaga. O ketchup, para ele ficar na consistência ideal, ele precisa ficar cerca de 1 hora na geladeira. Que o meu macarrão, o meu sorvete, o meu ketchup estão prontos, eu vou fazer a montagem do prato. Então, primeiramente eu pego o ketchup e passo aqui na base do prato. Para facilitar, eu coloquei o sorvete num saco de confeiteiro. Então eu pego 2 bolachas de macarrão e vou colocar o sorvete em toda a superfície. Pronto. O meu sanduíche de sorvete está pronto. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream